Reclama, 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 mas não faz absolutamente nada para mudar. Talvez tenha um paradigma aí que não te deixa progredir e seguir em frente. Em poucos dias eu encerro as inscrições para minha última turma da mentoria desse ano. Depois disso, só o ano que vem. Nessa mentoria eu falo sobre planejamento, você me vê abrindo as operações, gerenciando e muito mindset, cara. Você vai ficar de fora dessa. Mais um ano se passou e você aí dando murro em ponta de faca. Eu costumo dizer, para mim não muda absolutamente nada, mas esse investimento que é desse tamanho para você pode ser o diferencial entre você estar trabalhando com isso daqui a um ano. E de forma consistente. Faça agora mesmo a sua inscrição, garanta a sua vaga, clicando no link que está aparecendo aí para você. Te vejo na mentoria, hein? Sem desculpas. Tchau! Fala, rapaziada, Paulinho Lamona na área, sejam todos bem-vindos mais uma vez. É um prazer muito grande estar do seu lado, presença e companhia. Meu obrigado é seu, que está aí do outro lado, que já compartilhou, favoritou, se inscreveu no canal, tocou o sininho e comentou. Troféu joinha para você. Ao vivo, agora são pontualmente 7h07 da noite, horário de Brasília, 6h07 aqui nos Estados Unidos, na Flórida. E mais uma vez, eu queria deixar registrado aqui a minha gratidão por você estar decidiu, né? Na verdade, por você ter decidido em passar esses próximos minutos comigo. Nós vamos falar sobre um assunto que é bem interessante, é um assunto que na maioria das vezes me norteia, mas que é uma grande dificuldade para muitos aqui. O bate-papo eu não preparo, mano. Vocês não têm noção. Alguns vídeos, sim, eu tenho um script para não me perder, mas os assuntos técnicos, você acredite ou não, eu não tenho uma referência para poder passar. Ela vai fluindo. Por isso que às vezes eu vou longe, porque se eu fosse um cara muito disciplinado no que tange aquilo que está escrito no papel, talvez eu nem estivesse aqui agora. Vamos falar a verdade? Então eu deixo a minha imaginação fluir, eu sempre fui um cara muito criativo. Então eu vou por um lado, eu tento pegar um outro exemplo, depois volto para cá e a gente amarra tudo. Tudo bem? Thalita Daniele, Thalita, já estou desistindo do mercado, é uma pena. Talvez você tenha começado do jeito errado e aí acontece isso. É como se eu quebrasse a perna agora e a minha esposa talvez fosse até o Google e resolvesse dar um jeito de colocar no lugar, imobilizar, simplesmente porque está vendo um videozinho no YouTube. Você está entendendo? É duro o negócio. É duro. Não precisamos de qualificação, pré-qualificação para entrar no mercado. Aí dá nisso. É triste, viu, Thalita? Mas, começou errado. Já quebrou 4 bancas. Já está falando como jogadora. Muda o mindset. Muda o mindset. Já está usando, não é banca que fala, é saldo, é conta. Banca é de jogador, de verdade. Mas não vamos falar sobre isso. Nosso bate-papo, depois a gente fala. Nosso bate-papo aqui é sobre linhas de tendência. Você sabe o que são linhas de tendência? Hã? Quem é meu aluno aqui, levanta a mão, não. Escreve o curso que fez. Se é aluno do Noob, coloca Noob. Se é aluno do One Shot Trading, coloca One Shot Trading. Se é aluno ou mentorando, coloca mentoria. Só para ter uma ideia, por favor, vai. Corre aí. Noob, mentoria, Noob, Nocuda, agosto, Nocuda. Beleza. Aê, 4 contas quebrou, tá beleza. Noob, tem bastante aluno meu, hein? Vou fazer o Noob agora em outubro. É o caminho, viu? É o caminho. Inclusive depois eu vou falar dele, mas lá na frente, porque hoje não é o foco de verdade. Tá bom? Fala agora sim! Vamos tomar esse café, hein, meu? Tô falando há tempos, né? Mas vai sair em breve. Gente, por que eu estou perguntando isso? Porque essas pessoas que já levantaram a mãozinha dessa forma, mostrando qual treinamento ou curso fizeram comigo, eles já sabem perfeitamente como eu funciono. Qual que é a pegada que eu tenho no que tange a leitura de gráfico. E é sobre isso que a gente vai falar agora. Um dos pilares da análise gráfica é que o mercado ele se movimenta dentro de tendência. Passado se repete, tendência, anomalia. Esses são as bases, é a base do que o gráfico nos mostra. Olha aqui, ó, vamos para o mão livre. Tá vendo aqui embaixo?
Aliás, agora está na tela inteira, né? Mas vou continuar olhando para você. Quando você fala deixa eu só puxar esse teclado mais para cá um pouquinho, para eu poder me organizar aqui. Deixa eu só diminuir um pouco essas linhas aqui. Aí, ó, beleza. Linhas de tendência. Quando você fala dos pilares da análise gráfica, um deles é justamente que o mercado ele trabalha em cima de uma tendência. Então, quando você fala de tendência, você está falando do quê? Você está falando de um movimento. Cadê você? Está aqui, ó. O movimento. Opa! Ctrl Z aqui. Volta, muda a caneta. Aqui é tudo ao vivo, viu, gente? De verdade. Opa! Foi demais. Aí. Você fala de tendência. Você está falando de dentro de um eixo que a gente conhece bem, né? Onde nós temos no eixo, que é um eixo cartesiano com S, tá? Tá aqui, ó. Você tem lá a cotação e o nosso ΔT. E dentro desse universo, o que a gente tem? Fala para mim. A gente tem o gráfico, que ele faz isso, ó. Tem vários movimentos que ele pode fazer. Quando você percebe que o mercado está subindo, que tortice. Quando você percebe, de novo, Paulo, quando você percebe que o mercado está subindo, você entende. É uma forma de se dizer que o mercado está numa tendência de alta. Quando você percebe que o mercado está caindo, você percebe também que ele está numa tendência de baixa. Agora, o que move um ou outro? E como você definir essa tendência e poder se beneficiar com isso? Isso que a gente vai ver a partir de agora. Então, estejam desarmados, por favor. Desarmem-se agora, não criem nenhum tipo de expectativa do que eu vou falar, porque possivelmente seja muito parecido com aquilo que você já sabe, mas talvez, se um único detalhezinho daquilo que eu falar para você, dentro do sua concepção já de linhas de tendência ou tendências, for o diferencial diferente daquilo que você tem, eu recomendo e sugiro, é uma sugestão na verdade, né? Que você, não uma recomendação, que você observe com calma e faça o teste dentro da minha ótica. Aqui não vai ser um workshop, não vai ser um bate-papo, né? Não vai ser uma troca de experiência. Aqui vai ser eu passar a minha para você. Então, se aquilo que eu estiver passando a partir de agora for um pouco diferente do que você já vem aplicando, sugestão, tente fazer do meu jeito ou desse jeito que eu estou te mostrando. Claro, adaptado para o seu mercado, mas lhe dê essa chance para entender, talvez, aquilo que possa ser um diferencial para você. Então, dentro desse movimento todo, o que a gente consegue perceber, né? Que, primeiro que o mercado ele trabalha dentro de uma tendência. Quando você fala de tendência de mercado, você está falando de direcionamento. Tendência da moda. É um direcionamento em que mais e mais pessoas, por um determinado período, repetirão aquele comportamento. É assim que funciona. Se todo mundo começar a usar preto, vamos dizer que ninguém usasse preto. Aí o Paulinho sempre usou. Não é tendência, porra. É uma situação isolada. Agora, se eu uso, fulano usa, o Hoffman usa, o Antônio usa, o Rafael usa, o Alário usa, quer dizer, mais gente usando preto que não usava antes, durante um período maior, não só um dia, pronto. Você pode dizer que você está criando, ou você foi o precursor da tendência. Por exemplo, pegou a tendência no início, criou a tendência. Não importa, você faz parte do movimento da tendência. Com o mercado financeiro não é diferente. Para que uma tendência seja entendida como tendência, ela precisa ter, principalmente, um espaço de tempo importante, que possa ser observado, mesmo que seja um curto, por exemplo, um intraday, você pode ter uma curta tendência dentro do próprio dia, só que mais e mais pessoas, aí a gente já vai separar essas pessoas, estão trabalhando dentro daquele movimento. Porque não adianta nada, de novo na tela aqui, olha aqui, ó, não adianta absolutamente nada. Você ter, de novo, dentro do nosso eixo cartesiano aqui, você ter um movimento onde você tem um tempo observado, só que você tem a cotação presa numa determinada região. Isso não é tendência. Isso aqui, na verdade,
a gente pode chamar de indefinição, a acumulação, tendência indefinida, pode se chamar dessa forma. Agora, quando você pega um movimento dentro desse mesmo intervalo de tempo, aqui, né? Lembrando que, de novo, dentro desse nosso eixo cartesiano, nós temos aqui a cotação e aqui o nosso tempo. E aí a gente vai cair no que nós chamamos de time frame. Não vamos entrar nesse mérito, tá bom? Mas você deve entender o que eu estou falando. A partir desse momento aqui, se porventura você pega um movimento, imagine, lembra que nós tínhamos ali ó, a indefinição, esse gráfico azul aqui. Ó. O mercado ficou oscilando, sei lá, entre 5 e 10. Vamos imaginar assim. Agora você pega um movimento diferente, onde ele subiu, aí caiu, aí subiu, aí caiu. Você está vendo só? Isso já é o mercado em tendência. E isso que a gente vai começar a entender agora. Lembra que eu falei para você que nesse exemplo azul aqui, né? Nós estamos vou colocar agora ele circulado em roxo. Esse exemplo azul, nós temos uma indefinição. Nós não temos um direcionamento das pessoas para um determinado sentido. Não importa. No mercado financeiro, nós temos 3 direções. Essa que nós estamos falando, da indecisa ou indefinida, melhor dizendo, você tem a tendência de alta e a tendência de baixa. Então, a gente pode entender em outros pontos, cadê minha cordinha? Os meus filhos somem com as minhas coisas. Que nós temos basicamente 2 ou 2 direcionamentos mais importantes. 2 direcionamentos teoricamente mais importantes. Que são aquele grupinho que está acreditando que o mercado vai subir e aquele grupinho que está acreditando que o mercado vai cair. Quer dizer, aqueles que estão torcendo para alta, vou jogar para uma linguagem muito acessível, e um outro que estão torcendo para o mercado cair, porque estão, em tese, olha, não gosto de usar essa palavra, hein? Mas estão, em tese, apostando, literalmente, algumas fichas que o mercado realmente caia. Eu não gosto de usar porque o mercado não é jogo. Existe critério. Se você encarar que o xadrez é jogo, beleza. Mas é um esporte para o cérebro, não é? Porque não depende de sorte, depende de competência. O que depende de sorte para mim é jogo. Sorte, loteria. O evento passado não interfere no evento presente ou futuro. E aquilo que eu fizer ou deixar de fazer, claro que se não tiver maracutaia, não vai interferir no resultado. Eu vou agora, ao invés de escrever com a caneta azul, vou escrever com a caneta vermelha. Aí são superstições que talvez você possa considerar, mas não interferem absolutamente nada dentro do resultado final. Já numa partida de xadrez, por exemplo, ou mesmo no mercado financeiro, qualquer ação que você fizer, ela pode sim interferir no seu resultado final. Se você começar do jeito errado, não gerenciar, não tiver um mínimo de cuidado para se tocar aquela operação, pode simplesmente virar por água abaixo. Do mesmo jeito no xadrez, se você se deixar se levar, porque às vezes o cara ele vai sacrificar uma peça ali para te pegar ali na frente e você não percebeu isso. Então existe ali, né, uma situação da ação e reação. É uma física entrando no meio da parada. E se eu começar a falar de física aqui, eu entro no método Nokuda, hein? Tá ligado? Física quântica. É só uma palhinha para vocês que vão começar agora no Nube ou já fazem parte disso, entender como é que funciona essas marcações mágicas que eu faço. Mas deixa para lá. Temos 2 direções para seguir. Solamente 2. Alta ou baixa. Aquela galera que está querendo que o mercado suba e aquela galera que está querendo que o mercado desça. Quando mais pessoas estão dispostas a pagar mais alto, a aceitar uma cotação mais alta e mesmo assim continuar comprando, nós empurramos naturalmente o mercado para cima. Então vamos imaginar o seguinte, 3, Paulo, venha, 3 times diferentes. Você tem aquele cara que está neutro, não está nem lá nem cá, vai ficar laranja aqui, ó. O cara, nossa, está neutro. Por que eu estou torto com esse mouse aqui? O tablet estava errado. Ó. Esse cara está neutro. Tem aquele cara que está querendo que o mercado suba, está no time dos
comprados e tem aquele cara que está acreditando que o mercado cai, ou quer que ele caia. Está no time dos vendidos. Dependendo do time que você tiver, é a força que você vai exercer. Olha só que coisa interessante. Cabo de guerra. Cadê minha... Eu preciso pegar um fio qualquer aqui. Não serve fio dental. Pode ser esse caninho para encher o pneu da bicicleta. Lembra cabo de guerra na escola? Você lembra, né? Cabo de guerra na escola, você ficava de um lado, tinha um negocinho pendurado aqui. Eu tinha esse cabo de guerra aqui. Davi e Mariana devem ter engolido, para não falar que fizeram outra coisa, viu? Vou te falar, peraí. My bad, tava comigo. Cabo de guerra, dá pra ver? Não sei se vai colocar aqui perto. Aqui foi, ó. O cabo de guerra tá aqui, ó. Tem o time da minha mão direita, aqui, ó. Mão direita, o relógio mão esquerda. E o que esse time faz? Ele puxa. Ele tem que puxar, né? Porque isso aqui é flexível, então você tem que puxar. Cada um puxa para um lado aqui. Quando você puxa para um lado, né? Geralmente quando a referência está no meio e o nó não se movimenta, a gente consegue entender que as forças exercidas aqui estão se anulando. Concorda comigo? É física, mano. Quando você exerce uma força num determinado objeto, esse objeto, teoricamente, ele, né, ação e reação, ele promove a mesma força em sentido contrário, teoricamente anulando aquele seu movimento principal. Quando a minha mão direita começa a ganhar espaço, não quer dizer necessariamente que a minha mão direita ela está mais forte do que estava antes. Eu posso ter, ou pode ter acontecido, da mão esquerda ter começado a aliviar o movimento. Concorda comigo? Porque se eu mantiver a força, vai ficar parado. Agora, se os caras aqui fraquejarem e esse mantiver, vai vir para o canto. Da mesma forma pode acontecer, se esse fraquejar, só que esse fraquejar mais, continua vindo para cá. Se esse aumentar a intensidade, esse ficar parado, são vários fatores que isso acontece. No mercado financeiro, para definição de tendência, é mais ou menos essa coisinha aqui, só que invertido. Nós temos aqui, só que ao invés de puxar cada um para o lado, eles empurram. Eles empurram para cima e para baixo. Lembrando que esse nó é a cotação atual. Então, quando o comprador, o cara sai do anonimato, olha só, eu estava na linha de neutro, líquido, não tenho dinheiro, aliás, tenho dinheiro, mas não tenho posição. A partir do momento que eu olho para um determinado ativo, instrumento, e falo, eu vou comprar, eu fortaleço o time de baixo. Talvez eu consiga empurrar, dependendo do volume que eu colocar no mercado, o mercado um pouquinho para cima. E isso pode ser o suficiente para estimular que outras pessoas que também estivessem, ou talvez estariam, ou estivessem, dentro do movimento neutro, quer dizer, no posicionamento neutro, empurrasse esse cara para cima de novo. Tá dando para entender a ideia? Hã? Tá bacana, né? Agora, aqui, deixa eu... Micro. Tá aqui, ó. Melhorei. Ó, definitivamente é a última vez que eu uso esse microfone, tá? Eu ganhei de um amigo meu, só que eu não tô conseguindo tocar o pau em cima dele. Tá difícil. Desculpa aí, tá? Vamos lá. Da mesma forma, presta atenção. Ó, quando acontece, se você tivesse vendido, cadê o Paulinho? Tá aqui. Se você tivesse vendido e o mercado começa a subir, você fala o seguinte, opa, esse negócio está subindo. Eu vou sair desse time daqui de cima, ó, e vou voltar para esse time aqui de baixo. E aí você enfraquece o lado de cima, que estaria empurrando para baixo, e aí o negócio pode tomar mais corpo ainda. Quando você entra em tendência, olho na tela de novo aqui, ó. Quando você entra na tendência, você começa a provocar um movimento que talvez possa ser parecido com esse, ó. Vamos imaginar aqui o que nós chamamos aqui nesse caso aqui de tendência de alta. Esse cara é uma tendência de alta. Por que é tendência de alta? Porque nós estamos observando aqui topos. Vamos mudar de cor.
topos e fundos ascendentes. Vamos colocar de novo dentro de um eixo cartesiano? Vamos, por que não? Sem preguiça aqui, hein? E sem fingimento. Ó, mercado, tendência de alta. Você tem topos e fundos ascendentes. Essa é a movimentação normal do mercado. Você tem um topo a 10, um fundo a 7, um topo a 15, um fundo a 13. Exemplos de valores, tá? Um topo a 20, um fundo a 18. Você percebe que, por exemplo, 10 aqui. Vamos colocar números. Agora vamos colocar letras só para não ficar louco aqui. Ó. Região A, B, C, D, E e F. Você percebe que A é menor que B, que é menor que C. Vamos separar primeiro, tá? A, topo, topo, topo. A é menor que C, que é menor que E. B é menor que D, que é menor que F. Tá vendo só? É fácil. A é 10. 10 é menor que 15, que é menor que 20. Não é assim que funciona a matemática? Você consegue perceber, então, que você tem o quê? Topos e fundos cada vez maiores, e o que te mostra uma situação de tendência. Tudo isso eu estou falando para quê? Para chegar na linha de tendência. Quando você fala de linha de tendência, de novo, sem fingimento aqui, ó, você fala do quê? Do eixo cartesiano, movimentação subindo e descendo, subindo e descendo, subindo e descendo. 2 pontos identificados num primeiro momento. E, a partir daí, você traça o que nós chamamos de linha de tendência. Eu tracei esse cara um pouco fora, mas vou tentar. Bom, tudo bem, deixa assim. Tá vendo a linha de tendência? Olha como você tem fundo, fundo, fundo. Ah, mas aqui fugiu. Ok, se fugiu, lógico que aqui eu estou fazendo isso à mão, mas se é um caso verdadeiro no mercado, você tem que ignorar esse cara aqui, você acaba ignorando esse fundo e acaba reajustando para cá. Depois a gente vai tentar falar sobre isso, porque esse é um assunto um pouco mais complexo, mas dá para começar a entender como é que funciona. Pronto. Você traça esse cara para cá. Aí você traçou uma linha de tendência. Vai falar assim, ah, Paulinho, mas eu já faço isso. Talvez faça. Mas preste atenção no que eu vou dizer. Aqui a gente está trabalhando, num exemplo, esse gráfico aqui, que tipo de gráfico que é? Se você souber, evidentemente, eu quero a sua participação. Nesse exemplo aqui, nós estamos desenhando um gráfico chamado gráfico de linhas, onde você tem somente plotado ali o fechamento. Mas quem que aqui trabalha com gráfico de linhas? Hã? Quem aqui trabalha com gráfico de linhas? Quase ninguém trabalha com gráfico de linhas. Quase ninguém. Ignoram o gráfico de linhas. O gráfico de linhas ele é importante nesse momento. Nós estamos acostumados com o quê? Vou pegar uma outra tela aqui agora, que vocês vão ver. Nós estamos acostumados... Opa, não é esse, é esse cara. Nós estamos acostumados com o gráfico de candle. Tá vendo aí? Esse é o gráfico de candlesticks. O gráfico de velas, né? Essa situação aqui, deixa eu fechar esse cara aqui, que ele não precisa estar aqui. Vamos pegar um gráfico mais seco aqui. Eu estou num exemplo de um gráfico do mini índice. Não importa a cor do telefone, hein, gente? Vamos simplesmente atender, tá bom? Ah, mas eu trabalho com Forex. Sempre tem os caras que estão começando e quer dar pressão. Eu não caio mais nessa, hein? Olha aqui para mim, ó. Não caio nessa, hein? Agora mesmo, na tela, eu fico imaginando o seguinte, não adianta, não tem como, é impossível eu não pensar um negócio desse. Tá na tela algo como esse aqui, ó. Olha para a tela. Espera aí um pouco. Segura que eu só vou mudar um negócio, ó.
Só vou mudar uma coisinha aqui, ó. Vou dar um exemplo, tá? Tá assim, ó. Na tela. Olha na tela, é um exemplo que eu vou dar. Tá na tela desse jeito. Bem-vindo. Nosso bate-papo começará em breve. E um cronômetro regressivo na tela, pelo amor de Deus. O cara entra e fala, mas já acabou? Ah, não, mano. O cara quer ler gráfico como? Como que a pessoa vai querer ler gráfico? Não dá para entender um negócio desse. Então não me dê impressão quando eu falo no que eu estou falando de, se eu estou dando um exemplo num determinado instrumento, você pode aplicar isso em qualquer um. Se você tiver um eletrocardiograma seu agora e ele for em gráfico de candlestick, claro que eu estou exagerando, você traça também, dá para traçar. E vai ter a data do seu infarto. Cuidado, hein? Não queira saber não, porque você pode morrer antes. Então ganha mais uns dias aí. Ai, caralho. Vamos. Quando você tem um gráfico desse na tela, eu queria um gráfico tal. Eu vou colocar um período mais curto, não me importa também, tudo bem? Vamos só entender aqui que eu quero pegar um exemplo, por exemplo, como esse daqui, ó. Onde você percebe que existe um movimento, claro que depois que passou, um movimento de queda. Você vê que esse topo aqui, ele está mais baixo que esse. Naturalmente, para mim, naturalmente você já pode começar a entender que existe uma força vendedora que talvez esteja sendo atualizada em função do tempo. Todo mundo sabe aqui o que é suporte e resistência. Hã? Todo mundo sabe o que é suporte e resistência. Quando você fala de linha de tendência, você está falando o quê? Linha de tendência através... Espera aí, deixa eu só mudar um negócio aqui. Aqui. Linha de tendência. Aí. Quando você fala de linha de tendência, você fala de suporte e resistência atualizados em função do tempo. Só isso. Em função do tempo que vai se passando, o suporte e a resistência vai sendo atualizado. Então, você pega um movimento como esse. O que geralmente a pessoa faz? Ela mete uma linha. Então, eu tenho 2 pontos. Eu preciso de 2 pontos. Vamos fazer o contrário, gente. Eu vou desenhar isso aqui lá naquela ferramenta. E eu vou pegar 2 exemplos aqui. Espera aí. Lembrando que eu quero um período um pouco melhorzinho aqui. Ó. Cadê? Eu quero um que dê uma diferença maior. Esse daqui não vai dar tanto. Aguenta aí, não tenha pressa. Falei que eu não separo, mano. Vamos na raça. Não tem que decorar o negocinho aqui para poder fazer. Os caras ficam tudo meio... Sabe aquele cara que fala bonito na hora de dar palestra? Ele dá... Ah, bonito, né? Não serve para nada, vamos falar a real. Porque não faz... Eu tenho um cara que eu sigo aqui, meu. Nem eu, que eu entendo do mercado um pouquinho, eu não consigo entender o que esse cara fala. Tô falando sério. Ó, esqueçam o time frame, hein? Eu quero só pegar umas velas maiores aqui. Quem sabe me dizer onde tem umas velas grandes aí? Vai, me avisa. Me dá mais... preciso de vela grande com tendência. Para dar exemplo. Será que tem aqui no euro-dólar? Deixa eu ver como é que está o euro-dólar. É que você sabe que nem eu consigo entender o que o cara fala, meu irmão. Não é brincadeira. Não consigo. Mas fala bonito, é bonito de ver falar, mas não dá para entender, ninguém entende nada. Ele fala para executivo. É que nem o Jornal Nacional. Eu não estou perdendo tempo não, estou procurando um gráfico na outra tela aqui. Ó. Eu queria pegar um exemplo melhor, tá? Para não deixar passar. Aqui tem um? Tem umzinho aqui. Ó. Tem umzinho aqui, vamos fazer desse cara aqui. Eu estou pegando o euro-dólar aqui. Eu vou colar esse cara no mão livre. Vem para cá agora, de novo, vamos lá. Vou dar um Ctrl V aqui e é sobre isso que eu quero passar. Presta atenção uma coisa. O que é comum a pessoa fazer? É muito. Depois eu vou dar o exemplo aqui, depois eu vou para lá, tá? É muito comum a pessoa fazer isso, ó.
pegar uma linha, ignore algumas partes aí, ó, e fazer isso. Ó. Ela está unindo aqui, nesse caso, 2 pontos. Nesse exemplo que eu estou dando, por favor, ignore daqui para frente. Ó. Tá? Podia fazer sumir na tela, mas não fiz. Ele está pegando aqui essas regiões baixas, levando em consideração a sombra. E essa sombrinha aqui, ó. Eu vou dar um zoom mais para vocês verem aí com calma. Ó. Olha aqui. Ó. É comum... Opa! Parou aqui. É comum fazerem isso. Estou mentindo ou não? Não é. É comum pegarem as sombras. Nesse caso, talvez essa sombra com essa sombra aqui. E aí esse cara ele vai fazer isso. Ó. Vai unir as duas sombras. O Paulinho traça desse jeito? Não. Não. O Paulinho não traça desse jeito. O Paulinho traça uma linha de tendência, evidentemente, que é através de 2 pontos. Mas quais pontos são esses? O fechamento. Eu ignoro as sombras, principalmente se essas sombras forem muito grandes. Aí eu nem considero mesmo, porque é um momento de especulação. Sombra grande mostra uma rejeição imensa daquela determinada região e, para mim, o que vale como ponto de referência para a linha de tendência passa a ser quem? O fechamento. Então, agora vamos lá para o MetaTrader, de novo, e você vai entender. Eu estou no mesmo gráfico, a região que eu peguei para colar ali naquela ferramenta foi essa daqui. Ó. Opa! Volta de novo aqui. Foi essa região aqui. Ó. Tá? Na verdade, eu peguei esse fundo daqui, ó, com esse carinha aqui. Ó. Então, aqui está o primeiro ponto, aqui embaixo o primeiro ponto, e o segundo ponto aqui. Olha o que acontece quando eu simplesmente passo de gráfico de candles para gráfico de linhas. Ó. Olha como ficou voando. Dá para perceber que esse gráfico ele está voando aqui. Ó. Ele está solto, está flutuando. Isso para mim diz muito, hein? Isso diz muito para mim. Quando, vai de novo para lá, você utiliza os máximas e mínimas, é isso que dá. Ó. Pega lá embaixo, pega lá em cima. Se você tivesse aqui uma sombra muito maior, essa distância fica, ou essa diferença fica ainda mais gritante. Então, como é que você faz, Paulinho? Eu faria desse jeito. Faria não, faço desse jeito. Ah, mas não tem diferença. Quê? Hã? Não tem? Então, deixa eu te mostrar uma na sua cara. Presta, ó, peguei agora esse exemplo, hein? Peguei esse exemplo agora. A gente está fazendo aqui, ó, agora. Vamos lá. Quando você pega gráfico de linhas e junta os fundos, ele te dá a compensação desse suporte ou dessa resistência em função do tempo de uma forma muito mais precisa. Muito mais precisa. Por exemplo, se a gente está falando de suporte ou resistência, quando você fala de suporte ou resistência, você está falando de um ponto lá atrás que o mercado serviu. Cadê o mouse? Você está aqui, a seta está onde? Mano, o que eu faço? Está aqui. Serviu de ponto de inversão. Olha lá para trás. Pega um gráfico qualquer. Olhou? O mercado estava caindo. Se ele bateu naquele ponto, de repente voltou a subir, é porque, por algum motivo ali, teve uma região de suporte. Suportou. Ele segurou. Se, de repente, daquele ponto, ele começa a subir, 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 e entra numa tendência, o mercado encontra uma região de resistência qualquer, bate e volta, ou melhor, quando ele começa a subir, bate e começa a cair de novo, a partir daquele ponto, que a gente pode chamar de topo, talvez, lá atrás, se você traçar uma linha horizontal lá para o passado, ele serviu de resistência, por isso que o mercado virou. E isso movimenta o mercado. O mercado, os especuladores ganham e vendem com o mercado subindo ou descendo. Tudo bem? Deu para entender, né? Beleza, tá. A partir desse ponto, quando você traz para a linha de tendência, você está mostrando de uma forma
compensada ao longo do tempo, ao longo dessa timeline, em que esse suporte e essa resistência estão sendo atualizados. Olha na tela que você vai entender o que eu estou falando. Você percebe que a primeira linha, eu vou mudar as cores aqui, tá? Eu vou pegar essa linha vermelha como não linha certa, vou colocar ela, essa linha vermelha de cima aqui, ó, eu vou colocar como uma linha colorida, assim, ó. Vamos pôr esse azulzinho e um pouco mais grossinha, tá aqui. Essa linha azul. Essa é a linha correta, a linha que eu sei que funciona. E essa linha aqui é a linha que eu jogo fora, não serve para bosta nenhuma, que eu estou usando aqui os topos, aliás, as máximas ou mínimas, nesse caso, dos candles. Tudo bem? Percebe que você não tem uma situação importante aqui. Está solto, de novo. Eu peguei 2 pontos. Primeiro ponto agora, de forma oficial, esse. E segundo ponto, esse cara aqui. Agora nós vamos esticar esse cara aqui. Olha como você tem regiões de testes e acumulação mais perto. É um exemplo ridículo, mas que está na sua cara isso. Olha como o mercado ele veio caindo. Olha a queda importante que teve aqui. 100 pips, quase 1000 pontos. O mercado simplesmente bateu, montou um pivô, daí continuou caindo, ok. Mas olha onde ele parou. Numa região de suporte. Quem era o suporte? A linha de tendência. Meu irmão, quando você começar a entender isso, respirar isso da maneira que se deve, isso daqui já é o suficiente para você começar a virar a sua chave. Eu não estou mentindo. Tem uma frase que eu uso há muito tempo, não faz 4 anos não. Talvez não faz 5, talvez muito mais do que isso, o dobro disso pelo menos. Tem registro disso. Só que agora o pessoal usa à vontade, como se tivesse, é só pegar os domínios inclusive, que o simples funciona. E ele funciona mesmo. Se você entender que a simplicidade e não complicar na hora de você traçar os seus pontos de linhas de tendência, suporte, resistência, topos e fundos, blá, 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 e tiver o mínimo de planejamento e disciplina para seguir isso, porque nenhuma profissão com planejamento deficitário vai para frente. Tampouco com uma disciplina abaixo da média, abaixo do mínimo. Não vai adianta. Você pode ser um excelente engenheiro, mas se não tiver um planejamento financeiro, por exemplo, na sua vida, ou um planejamento de trabalho mesmo, que seja, você não vai progredir. E se faltar disciplina, então, aí, meu chapa, aí o negócio vira do avesso. Concorda comigo? Não adianta, você tem que ter. Mas se você entender o mínimo, o básico, que esse é um exemplo clássico, e tiver um mínimo de disciplina e um planejamento, você vai longe, talvez lugares que talvez você nunca imaginou estar ou ir um dia. E é isso que eu estou falando, faz muito sentido e é muito sério. Vamos pegar aqui um exemplo, agora tentar achar um aqui rápido, de uma linha de tendência de baixa. Aqui a gente tem uma. Ó. Eu vou apagar esses caras todos que eu fiz agora e eu vou pegar esse exemplo aqui. Ó. Olha o que eu fiz. Ó. Eu peguei da mesma forma, linhas aqui. Está flutuando. A minha linha oficial, ela se daria dessa forma aqui. Olha como aqui na frente, logo na sequência, ele já me deu um outro ponto. Ele, na verdade, me deu 2 pontos. Ele me deu o ponto de resistência e me deu um ponto de suporte quando o rompimento foi feito e o movimento de pullback para trás. Está aqui, ó. Olha onde ele bateu. Gente, eu estou de olho aqui. Eu estou de olho aqui. No chat. Me dê um ativo para fazer uma simulação como essa. O primeiro que pintar na tela. Vai. Eu preciso ter nas plataformas. Não adianta me pegar uma do Nikkei que não vai rolar. O primeiro que eu ver aqui. Ó. Vai. Vamos. O índice... Ih, fodeu. Me deu o PTR4. Tá, vamos tentar no... O dólar está na outra plataforma.
Mas tudo bem, vamos tentar no dólar, no PTR4 aqui, ó. Vamos pegar uma ação, tá? Vou pegar esse cara aqui no diário. Precisa ter sombra, só para entender. Porque se a vela for pequena, se a sombra for pequena, não vai fazer diferença. Tá? Então eu preciso entender se aqui, vamos pegar no período menor. Volta aqui no MT5, tá aqui no MT5. Eu estou no Petrobras. Petrobras 4, que é são as ações ordinárias da Petro. Tá vendo? Tá sem sombra. Ó. As tendências, quando elas acontecem, a diferença é pequena. Mas você pode pegar, por exemplo, esse cara aqui com esse. Ó. Na verdade, já vou até esticar. Ó. Aqui tá coincidindo, bicho. É falta de sombra. Precisa de um mercado mais volátil. Aqui, por exemplo. Ó. Vamos tentar aqui. Ó. Olha a diferença. Nesse caso, se ele tivesse... Eu estou em 1 hora, tá? Olha como a linha está flutuando. Percebe como ela está flutuando aqui? Vamos tentar arrastar esse cara. Vamos subir, vamos ver se tem alguma confluência lá em cima. Até que tem. Mas quando você pega da maneira como eu traço, e eu recomendo que trace, perceba que ela tem uma outra inclinação, ela está mais deitada do que aquela. Aqui eu estou considerando só fechamento. Tá? A diferença aqui está bem pequena, nesse caso. Precisa de sombra, precisa de pavio. Se a diferença for de... Assim, vai muito do mercado que o cara opera, né? Mas, ó, tá vendo? Não tem uns pavios grandes aqui, ó. Tá vendo? Aqui o fechamento está bem perto da máxima. A diferença é ridiculamente pequena, não tem. Então vamos tentar um mercado talvez um pouco mais volátil, né? Ó, tô buscando aqui, eu tô em setembro agora. Tá em 1 hora. Ó, aqui tem um pavio legal. Imagina o cara aqui. Tem gente que faz isso, viu, gente? Olha aqui, ó. Tem gente que faz isso. Não é dessa forma que faz. Ignora isso, tá errado. Olha aqui um outro exemplo. Aqui, ó. Vou pegar esses dois fundos. Também tá igual, tá vendo? Esse tá passando, mas está segurando ali. Então, quer dizer, precisa de mais sombra, mais pavio. Precisa de mercado volátil. Aqui, ó. Também não faz muita diferença, ó. Vamos tentar achar aqui, mudar o período, passar para diário de novo. Diário diminui muito, né? Cadê você? Aqui, por exemplo, ó. Máxima aqui, máxima aqui. Flutuando. Vamos traçar agora do G a lá Paulinho. Muda bastante. Olha aqui na frente, ó. Ah, esse ficou bonito, ó. Tá no diário, tá? Só para mostrar que encaixa. Esse é o jeito certo que eu opero, que eu faço. Cadê você? Tá dentro de um exemplo clássico aqui, ó. Esse é o jeito que eu faço. Do outro jeito, pelas máximas, vamos tirar, ó, pelas máximas. Nesse caso, linha de tendência de baixa. Olha aqui, ó. Vamos só afastar para cima. Olha como ele deu uma flutuada aqui. Agora vamos traçar do jeito dos fechamentos. Não consegue enxergar nos candles? Passa. Olha aqui na frente, ó. Olha onde o filho da mãe veio buscar. Isso não é coincidência, bicho. Isso não é coincidência. Você tá vendo onde ele foi buscar? Mas em cima. E ó, e foi de novo, hein, aqui na frente, ó. Aí não quer dizer que você não possa considerar os candles. Lógico que pode. E até deve. As máximas depois de traçar da maneira correta. Mas ele não deve servir de referência para você traçar a linha. Tá dando para entender a diferença ou não? Hã? É diferente o negócio. É totalmente diferente. Agora, vamos entender uma coisa. Vamos pegar um outro instrumento aqui. Falaram de Shaw, do próprio mini índice. O mini índice é mais volátil. Talvez ele tenha até exemplos melhores para isso. Ele geralmente tem umas velas maiores, sombras mais parrudas. Isso aí pode ser um diferencial. Está lá em 90, está em 100 pau já de novo. Vamos lá. Queria pegar um exemplo melhor. Mas é uma diferença, gente, que deve ser considerada. Ela precisa
ser traçado da maneira correta. Em alguns momentos pontuais, ok, você vai falar, não dá diferença. Talvez não. Em alguns momentos não dá mesmo. Mas na maioria deles, você tem uma diferença muito grande em cima disso. Essa é a maneira errada. Estou juntando os fundos. Vamos deixar ele aí, daqui a pouco eu apago. E essa seria a maneira correta. Está vendo que tem uma diferença na inclinação? Lá na frente eles se cruzam. Demora um pouquinho, pode demorar, mas lá na frente, ó, como a distância está diminuindo. Então, aqui tem um outro. Ó. Vou pegar o do jeito que eu não gosto, eu não considero, e agora eu vou pegar uma do jeito que eu considero. Ó como elas se fecham. Ó como elas se fecham. Isso aqui se arrasta para frente e depois vai acompanhando. Porque você sabe que aqui, primeiro ponto, segundo ponto, e ainda assim ela vai servindo de resistência. Nesse caso, se a cotação estiver abaixo, evidentemente, que está mal em tendência de queda. Ó o exemplo que a gente encontrou da maneira correta. Essa é a maneira errada, tá? Que eu não considero. Ó, o vermelho é errado. Olha como lá na frente, ela inclusive corrigiu e depois de uma alta fora do normal aqui, ó, ela voltou 2.400 pontos e faltou míseros 80, 90, 100 para poder encostar na linha que foi dada lá atrás da maneira correta. Olha aqui. Dá para entender um negócio desse? Muda muito, hein? Muda demais isso. Muda demais. Agora, não importa o time frame que você está utilizando, eu não estou interferindo aqui, olha para mim, olha para Moá, eu não estou interferindo aqui, na sua filosofia operacional. Não estou. Não quero saber se você usa indicador, coisa que eu não uso, que estou nem aí para isso, zero de importância para indicador. Cruzou e alfineta não sei o que, depois dá um tremoço não sei da onde, um duplo carpado invertido e vai lá, agora abre a operação. Porra nenhuma, o negócio meu é pelado ali, ó. Tanto é que é por isso que eu tenho tanto FII aqui. Eu olho pro gráfico pelado, mano. Não literalmente, o gráfico cru, é isso que eu quero dizer. Naked Trading, procura por esse livro, que é aqui dos Estados Unidos. Dá para entender o que eu estou falando ou não? Dow Jones está derretendo, os caras estão operando, e tá mesmo, olha para a tela, ó. Dow Jones já abriu com força para baixo. Foi alguma tuitada do meu presidente daqui, viu? Que eu vou te falar, esse cara, eu sigo esse cara de perto, hein? Eu sigo esse cara de perto. O que esse cara alfineta, meu irmão de Deus, dá até desespero, né? Dá um desespero esse negócio aí. Amanhã o dia vai ser bom, hein? Deus queira, como foi hoje, ontem, anteontem, esses dias todos aí. Vocês estão vendo a simplicidade que eu olho para o gráfico? Eu não tenho medo de olhar para ele. E também eu não faço dele um bicho de 7 cabeças. Eu simplesmente olho, faço o que tem que ser feito e caio fora, meu irmão. Acabou. Acabou. Com isso, só tem a ganhar. Porque eu me arrisco menos, eu tenho menos tempo de comprometimento com a tela. Eu já fiquei na tela. Eu já cheguei a mijar, falar português correto. Não nesse copo, porque esse copo é bonito, inclusive tem água dentro. Mas eu cheguei a fazer xixi em 2008 para 2009, na época que o bicho estava pegando fogo, eu operando Forex que nem um louco, que foi quando tomei a maior porrada na minha vida, morando aí em Jundiaí, a terra querida, eu mijava em copinho que estava em cima da mesa, porque eu não queria sair da tela. Eu já passei por isso. Tudo que eu passo nos meus vídeos, eu já vivi na pele, meu irmão. Eu não conto história de um contador de história, sacou? Eu vivi. Talvez seja por isso que a maioria das pessoas que me seguem se identificam muito. Porque eu falo com propriedade. Eu falo com experiência vivida.
E o que eu faço agora é compartilhar isso com vocês. Que para mim é um prazer imenso. Vocês não têm noção disso. Porque dessa forma eu evito que muitos aqui simplesmente entrem pelo cano. Agora, o cara acredita se quiser, né, mano? Aqui a grande maioria, deve ter uma meia dúzia aqui que é menor de idade, mas já tem consciência do que está fazendo, não é? Eu não falo para criança. Pode ter pouca idade, mas eu falo para pessoas maduras. E às vezes tem gente que não entende, mesmo assim. Quer dizer, não está preparada para me ouvir. Vai ter que cair aí, quebrar a cabeça de um monte de jeito e depois voltar a entender o que está acontecendo. É assim que funciona. Ó, deu para entender a pegada? Qual é que é? Quando você, presta atenção em Moá, quando você associa linhas de tendência com, por exemplo, aqueles padrões de candlesticks que eu falei a semana passada, quarta-feira passada, aí o negócio fica lindo. Imagina, tendência de alta, olha para mim aqui, ó. Aliás, olha para a tela. Imagina aqui, ó, opa, aqui. É tanto lugar para desenhar que eu vou te falar. Imagina aqui, o mercado tendência de alta. Você tem uma linha de tendência. Vou começar pela linha de tendência para não ficar torto, tá? Então, espera aí, linha de tendência. Paulo, você está confuso, hein? O mouse sumiu de novo aqui. Você tem uma linha de tendência aqui, ó. E aí você tem uma tendência de alta. Pá. Imagina que dentro daqueles padrões que eu estava falando lá da aula passada, o negócio vira. Ele vai virar dessa forma assim, ó. O mercado começa a cair, encontra uma região de topo por algum motivo, não importa qual, ele já começa a desenhar uma queda. Lá atrás, então você vê que você tem aqui, de repente apareceu um martelo. Tudo bem? Você tem dois pontos. Vamos pegar esse ponto com esse, da linha de tendência. Você, num primeiro momento, você não tinha o resto, mas daí você simplesmente esticou essa linha. Gente, isso aí a gente tem que fazer. Você tem que estar atualizado, né? Ai, eu quero operar. Traça uma vez só, vai para a praia e a hora que voltar quer que o dinheiro esteja no bolso. Para com isso, né? Conto de fada, se alguém te falou isso, o cara tá te enganando. Ah, eu vou colocar aqui um robozinho para rodar e eu vou ganhar dinheiro. Mentira, o cara vai pegar seu dinheiro e vai levar embora. Entenda, não rola. Não é fácil assim, mas é possível. Tá para você entender. Ah, o mercado tá caindo, vai lá, aí aparece o que aqui? De novo, um martelo. Martelo nós sabemos que é uma sinalização de fundo. Possível movimento de fundo. Se é, não sabemos, mas é uma possibilidade de fundo. Olha lá para trás, aí entra daquele, vou dar uma palhinha para matar. Você tem lá, tem padrão, tem martelo. Tem tendência, tem daqui para cá, tem lá um número X de pontos baseado naquilo que você vem analisando, que justificaria uma tendência. Né? Tem a amplitude, desculpa, a tendência aqui. Tem a amplitude, agora sim. E tem a confluência. Pronto. Confluência é confirmação. Lá atrás seria uma região de resistência, olha só. Subiu, caiu. E está confluindo com esse topo e com esse suporte. Mano, é gato no saco, na maioria das vezes, porque você já tem o ponto de stop. Você já consegue ali mensurar até onde você pode ir, qual vai ser o tamanho da sua exposição entre gerenciamento da operação, antes de apertar a porra do botão. Não é na hora, não é sangria desatada, preciso entrar. Não, espera, deixa o negócio, porque talvez você entre um pouquinho mais para trás aqui, ó, mas você tem mais certeza de que o negócio pode ir. É claro que antes, no momento que você entra, ele flutua. Ele pode ir um pouco para baixo, pode ir um pouco para cima, pode fazer você ganhar um pouco mais, ganhar um pouco menos, mas você tem tudo para levar isso aí, pôr no bolso e ganhar dinheiro, cara. Dá para entender o que eu estou dizendo? Nesse exemplo, claro, que é um exemplo desenhado, ó, imagina que você entra na confirmação do martelo, você tem mais uma bica para poder estar pegando aqui. E a gente sabe que isso acontece,
Quem está na mentoria comigo sabe perfeitamente o que eu estou fazendo. A propósito, quem faz o meu treinamento noob, que é aquele cara que já nivela. Ah, eu já opero, não estou conseguindo entender direito o que você está falando. Você não opera, você aperta botão. Aperta botão, né? Então, não tem muito o que fazer, está na hora de começar a aprender. Porque pensa bem, há quanto tempo você está aí nessa? Quanto tempo você está batendo cabeça? Eu quero que vocês me falem aí, ó. Quanto tempo? Quanto tempo vocês operam? Olha para mim, eu quero olhar no seu olho. Quanto tempo você está operando? Coloca aí, em ano, mês, o que você quiser. Me mostra na tela. 11 anos. Espero que você esteja consistente há 11 anos, né? Ou pelo menos positivo. 10 meses. 2019 acabou, meu chapa. Você parou para pensar? 2019 já foi. Se até agora não deu certo o que você fez, não importa o período que você está fazendo. Ah, estou fazendo há 6 meses, 1 ano, está fazendo alguma coisa errada. Talvez a base não esteja certa. E isso pode acontecer, olha lá. 16 meses, 4 anos, 2 anos, 4 anos, 3 meses. Tem muita gente nova começando. E tem muita gente que precisa ter uma reorientação, porque o negócio está virado, não consegue seguir. Eu estou com a última inscrição, vou falar rapidamente, porque eu já falei de semana passada, isso aqui não é pitch de venda, tá? A última inscrição do treinamento noob. Vocês estão vendo o que eu passei para vocês aí? É rápido. Não vai levar 5 minutos que eu vou falar para a gente matar o nosso papo. Porque, de novo, a venda foi feita semana passada. Isso que eu passei para vocês talvez não seja 1% do que eu passo no treinamento noob. Lá eu passo com muito mais detalhes sobre todos os assuntos que envolvem a base. Talvez base que você não tem agora. E é por isso que está colhendo fruto de não ganhar dinheiro. Talvez menos do que eu... Isso aqui não é nada perto do que eu tenho para mostrar para vocês dentro do treinamento noob. Oficialmente, as inscrições se encerrariam hoje. Hoje. Quarta-feira. Aí tem sempre aquele lá que o meu cartão de crédito dia bom é dia 10. Então, eu vou abrir. Já falei, isso não se encerra. Espera aí. Segurei. Deixa eu só fazer um negócio aqui. Opa, aí. Então, eu já falei o seguinte. Que eu vou abrir mais 20 vagas somente. 20. Se o cara conseguir... Vai ser assim, vai ser 20 vagas ou até sexta-feira. 20 vagas ou até sexta-feira. E para não ter chororô, eu preparei algo que é totalmente diferente de tudo aquilo que eu fiz. Eu não vou falar mais, sabe por quê? Porque eu já gravei um vídeo para explicar para você com detalhes aquilo que eu vou estar te oferecendo. E ó, vocês não têm noção. Eu coloco o número, quando atinge esse número, eu paro mesmo. Eu não sou esse negócio de ficar blefando, porque eu não sou assim. Eu não quero entupir a turma. Então, de hoje até sexta-feira, o que vier primeiro? Ah, entrou mais um cara entre hoje e sexta. Beleza, esse cara entrou. Se entrou 20 caras hoje, eu encerro as inscrições hoje e a turma toda vai ganhar. O quê? São uma porrada de bônus e vantagens, que na verdade, eu não considero nem bônus isso. Eu considero vantagens e essa está sendo feita somente porque é a última turma do ano. Ó, e você que já se inscreveu, não se preocupe, porque você já está fazendo parte do pacote. Isso aí é aquela fatia de queijo e presunto que você vai comprar, o presunto a granel lá na padaria, e antes da pessoa começar a pesar, ela tira uma fatia e te dá na mão. É mais ou menos isso que eu estou fazendo com vocês que já se inscreveram. E esse talvez seja um argumento para que você, que está enrolando aí o ano inteiro para começar da maneira correta, possa definitivamente fazer a sua inscrição ainda hoje, tá bom? É isso aí. Vamos nessa? Vamos ou não vamos? Perguntas, vai. Dona Perguntas! Vamos fazer pergunta para a gente voar. Sabe o que eu quero? O Davi tá me enchendo o saco o dia inteiro hoje para poder ir na piscina com ele. E eu vou com o baixinho na piscina daqui a pouco. Vou mesmo. Vamos. Tô começando a pegar confiança no meu mindset. Mano, mindset é tudo. É tudo. Não adianta nada você ter a melhor técnica se você não sabe a hora de apertar o botão. Joga tudo fora, meu irmão. Tudo fora. O noob,
quiser perguntar sobre, não estou falando só do treinamento, na verdade não é nem para falar do treinamento. O pessoal da minha equipe deve estar maluco, viu? Vamos entrar um ponto de entrada e um ponto de stop, por exemplo. Olha só. Vou olhar para a tela aqui, ó. Cadê? Está na tela certa? Dentro da metodologia, né? Desculpa, dentro da linha de tendência. Quando você pega a linha de tendência, então, opa, peraí, aqui. Quando você pega, por exemplo, uma linha de tendência, eu vou pegar um movimento mais curto, tá, gente? Só para entender aqui, ó. Peraí. Claro que eu vou pegar um exemplo de... Olha aqui para mim. Quando você compra um livro explicando qualquer coisa para você, o cara vai pegar o melhor exemplo para elucidar. É evidente que existem muitas variáveis que no momento da operação devem ser consideradas. Então, permitam-me mostrar a melhor maneira também, e depois outras variáveis a gente tem que perceber no dia a dia, não tem jeito, tá? Mas, cadê? Só para vocês entenderem como é que funciona um pouquinho mais. No caso de uma linha de tendência bem traçada, deixa eu pegar aqui, eu estou em 15 minutos de novo, que é para mostrar uma forma mais interessante. Eu quero um ponto melhor aqui, ó. Vamos traçar gráfico de linhas. Eu vou pegar esse ponto daqui com esse cara aqui. Essa é a maneira correta que eu traço a linha. Vamos dar uma diminuída para não ficar tão espessa assim. Então, eu estou pegando aqui, ó, esse ponto aqui. Essa condição, para mim, é uma das condições mais confortáveis para entrar numa operação. Por que eu estou dizendo isso? Porque talvez eu não entraria no segundo ponto, mesmo porque eu não tenho o segundo ponto aqui, concorda comigo? O mercado saiu, agora, quando ele volta testando essa região de novo, na linha de tendência, por exemplo, olha aqui, ó. Então nós temos um ponto ali atrás, que isso aqui é o fechamento, não está errado não, hein? Olha aqui, ó. É fechamento, ó. Fechamento, fechamento. Começo o meu segmento de reta aqui e tangencio nesse outro fechamento aqui. Olha que se fosse pelo gráfico de linha, pelas máximas, como a maioria traça, ó, tá errado. Tá flutuando essa bosta, ó. Flutua. Vamos pegar desse jeito, beleza. Mas aí os candles, eles me mostram muito. Você está vendo que aqui ele já está me mostrando que, ó, região de resistência, bateu, voltou. Aqui está praticamente na mesma situação. Porra, considerando um movimento lá de baixo, porque foi o que aconteceu, essa distânciazinha daqui para cá é desprezível. O cara que conta moedas não tem vez no mercado. Aliás, o cara que conta moeda está sempre contando moeda, já percebeu? Aquele cara que vai na festa com você e divide. Vamos lá, vamos fazer a noite do queijo e do vinho. O cara leva lá, deu 38,47. O cara vai no carro pegar as moedinhas de 1 centavo para te dar 38,47. Eu pego essa moeda e coloco no toba dele, porque eu não aceito, de verdade. Eu acho isso uma falta de respeito tremenda. Me dá 40 ou me dá 30. Mas não venha com moedinha contando para cima de mim não, que não vai dar certo. Eu sou meio mal educado nessa hora, viu? Numa situação como essa, por exemplo, depois que ele afastou, te deu a sinalização, montou algum sinal, por exemplo, aqui a gente tem várias situações. A gente tem um curto espaço de tempo, ignorem o time frame, mas você tem aqui a possibilidade de um ombro, cabeça a ombro, começando aqui, ó. Ombro, cabeça aqui em cima e um outro ombro aqui embaixo. Então você já tem aqui uma figura de baixa. Começa que você já tem uma figura. Mas ignoremos a figura. Você tem já o negócio traçado até então. Imagina que o mercado ele começa a subir e testa a região da linha de tendência, como aconteceu aqui. Você está vendo que ele veio numa tendênciazinha, já começou a dar sinal de exaustão do movimento, porque ele não teve força o suficiente para romper, por exemplo, esse último topo aqui, ó. E perceba que os fechamentos, as máximas estão bem alinhadas. Qualquer entrada que você fizer nessa região motivada, por exemplo, um harami, para um engolfo, ou um raio que o parta, não importa o que, o seu stop teria que estar acima dessa máxima aqui com margem. Perceba, vamos imaginar que você abra uma venda na região mediana desse topo aqui de cima. Região mediana. Um pouco para lá, um pouco para cá. O seu stop talvez estivesse mais ou menos por aqui.
Então você estava acertando aqui. Claro que aqui eu estou exagerando, tá? Eu estou dando um exemplo que eu não precisava nem colocar valores ali. Não precisava nem colocar valores. Eu podia deixar o negócio totalmente fora do contexto e deixar só pontos. Mas como a gente está fazendo um negócio bem às claras aqui, vamos dar um exemplo aqui. Um stop, por exemplo, de 400, que foi real, para já que está que fique, para uma possibilidade, claro que pelo movimento todo completo, de muito mais do que isso. Se você pegar do mesmo jeito que eu coloquei stop acima, pegando todo o movimento, pegar a primeira perna, 1.400, mais de 1.000 pontos acima do stop. Quer dizer, é uma relação de risco-retorno aí, risco de 1 para retornar 4. Não é aquele 3 para 1, né? Arrisca 3 para ganhar 1. Se você tivesse entendimento do que a minha metodologia, começando pelo treinamento noob, te proporciona. Cara que nunca tinha feito 40 pontos consistente, mete 350 no primeiro dia. Eu não estou brincando com isso. Quem é do noob sabe o que eu estou falando. Quem é da mentoria sabe o que eu estou falando. Não me deixa mentir. Não, porque hoje eu tenho todos os dias, como auditores, quase 400 pessoas na sala. Está escutando o que eu estou falando? 470 para ser exato. São os meus juízes. São os meus alunos. É assim que funciona, meu chapa. Eu não consigo enganar ninguém fazendo do jeito que eu estou fazendo. Está todo mundo me vendo operar. Quem está na mentoria está ali. Ó. São hoje quase 500 pessoas me vendo operar todos os dias. Todos os dias. Não tem empreendedorismo de palco aqui, não. Não tem. Não tem, mano. Não tem. As inscrições para a mentoria, para a galera, tá fechada. Só tá aberta para os meus alunos. Não importa a turma que você é, você pode fazer você pode fazer a inscrição lá. Mas deu para entender o que eu estou falando? Então aqui a relação de entrada e saída geralmente vai ser muito positiva. Se quando esse stop estiver muito fora do seu time, da sua movimentação ou do seu risco, o que você tem que fazer? Não entra, porra. Fica fora dela. Fica fora dela, cara. É o indicativo de que não é para você naquele instante. Então você espera o ponto certo para poder pegar o seu peixe. Tá dando para entender o que eu estou falando ou não? É assim que funciona, gente. É assim que funciona. Mais perguntas? Tá beleza? Então tá bom. Ó, bate-papo foi quente, hein? Eu não consigo fazer a coisa morno, mano. E gelado também eu aborto. Quando tá gelado, já aconteceu. Eu falo, Meco, desmarca essa live aí que não tô no clima, mano. Acontece. Eu sou humano, viu, gente? Eu tenho problemas também. Tenho família. Levo stop. Inclusive o pessoal da mentoria sabe disso. Aqui é vida real. Vida real. Eu choro, sorrio, sofro, tô eufórico e tento mostrar para vocês um pouquinho de quem sou eu. Porque tudo aquilo que eu conquistei até hoje foi com muito trabalho. Muito trabalho. E o caminho para isso, eu sei qual é. Se hoje eu quebrasse, vou falar uma coisa para você, eu levei 20 anos para chegar onde eu estou. Eu levei 20 anos para chegar aonde eu estou. Porque é o tempo que eu estou operando. Dá para entender. Se eu quebrasse hoje, eu tenho certeza absoluta que eu não levaria 2 para chegar onde eu estou, do mesmo jeito, se não melhor. Se eu tivesse um Paulinho me pegando na mão, literalmente, com esse approach que eu permito. Ah, meu chapa.